Fala galerinha, tudo beleza? Algumas dicas agora para a gente aprender a nomear os compostos cíclicos que apresentam algumas ramificações, não é, a eles conectados. Nós vimos em dicas anteriores que quando eu só tenho um grupinho ligado ao ciclo, não há necessidade da gente indicar a posição desse grupo, ele vai estar na posição de número 1, ok? Agora, quando nós encontrarmos dois ou mais grupos ligantes no ciclo, a gente precisa obrigatoriamente atribuir ao conjunto desses grupos ligantes os menores números possíveis. Então, independentemente da nomenclatura, os números devem obrigatoriamente receber a preferência, tá legal? Então, atribuímos aos ligantes os números mais baixos. Quando eu pego esse exemplo de número 1, a um dos dois grupos eu vou atribuir a posição de número 1 e eu vou numerar a partir dessa referência no sentido horário ou anti-horário, de tal forma que o outro grupo também receba o menor número que eu conseguir dar a ele. Tá legal? Então, se esse carbono, por exemplo, no ciclo, for o carbono de número 1, eu vou numerar no sentido horário para que esse grupo ligante receba o número 2. Tá ok? Agora, se eu fizer a seguinte escolha, se eu colocar para esse carboninho a posição de número 1, eu obrigatoriamente preciso numerar no sentido anti-horário, para cima, para que o outro receba o número 2. Então vocês estão percebendo que nesse caso, os dois grupinhos estariam entre 1 e 2. 1 e 2, tanto no vermelho quanto no roxo. Só que, se eu usar o 1 vermelho, eu estou atribuindo ao metil o número 1. Se eu usar o número 1 em roxo, eu estou atribuindo ao etil o número 1. Os números são os mesmos, mas aqui os grupos não são iguais. Então, neste caso, quando os números forem equivalentes, nós vamos atribuir ao grupo ligante o número 1, ok? Por ordem alfabética. Então, etil vem antes do metil. Por isso que a gente vai usar a numeração em roxo, tá legal? E quando a gente tem grupos diferentes, a citação deles é feita em ordem alfabética. De tal forma que o nome desse composto seria 1 etil, indicando a posição desse grupinho, 2 metil. Percebam que eu não estou fazendo aqui a citação por números, não me interessa o seu número, na hora de citar a ordem alfabética. E agora o nome do ciclo, ciclopentano, ok? Tudo junto, tá legal? Então, é assim que a gente faz. Quando eu vou para o exemplo 2, eu tenho agora 3 grupinhos, não é? Eu tenho aqui o grupo metil, os dois estão ligados no mesmo carbono, e aqui embaixo eu tenho o grupinho etil, tá ok? Ah, Cris, então eu vou atribuir o 1 para o etil, porque se aqui for 1, aqui vai ser 2, igual ao composto de cima. Bem, antes disso, a gente precisa obrigatoriamente focar nos números. Se eu usar a numeração em vermelho, olha só, se eu colocar 1 para cá, eu vou usar 2 para esse metil e 2 para esse metil, não é verdade? Agora, se eu usar a numeração em roxo, eu usaria 1 para este metil, 1 para este metil e o 2 para o etil. Então percebam que aqui eu usaria 1, 1 e 2 como números para as posições e em vermelho eu usaria 1, 2 e 2. Então percebam que em roxo os números seriam mais baixos, o conjunto dos números atribuído aos ligantes. Então dessa forma nós vamos aqui usar o que está em roxo e não o que está em vermelho. Tá legal? Então o nome desse composto aqui seria para a gente em ordem alfabética 2-etil, 1,1, um número para cada, beleza? Dimetil, ciclopentano. Ô Cris, oi. O di vem antes do et? Não, tá ok? Percebam que esse di, ele é um multiplicador. Ele só me diz quantos grupos metil eu tenho. Então, a ordem alfabética, ela aqui ó, vai usar o E e o M, tá legal? Esse di ele muda, não é? Eu posso ter dimetil, trimetil, tetrametil, ou seja, isso não faz parte do meu nome, isso é um prefixo que me diz quantos daqueles grupos existem, tá ok? Então, é isso. E no último exemplo, não é? Atribuindo aos grupos ligantes os menores números que eu consigo atribuir, a partir da minha posição número 1, referência, eu vou atribuir o 1 a esse ligante, ó.
Porque se eu colocar um para ele, eu vou colocar para este o 2, para este o 3 e o 4. Então percebam que eu estou usando aqui os menores números possíveis. Então, para o conjunto dos ligantes, nós vamos ter aqui 1, 2, 4, trimetil, ciclopentano. Beleza? Então, quando nós encontrarmos ciclos saturados como esses, tá? E os ligantes presentes, né, atribua sempre ao conjunto os menores números que você conseguir. Tá legal? Então, mais uma dica pra gente. Em breve, a gente encontra mais. Valeu, moçada. Tchau, tchau.